Silvio Mendes de Oliveira Filho, médico. Eu fui gestor do SUS em Teresina, Piauí, durante 10 anos, e nesse período dirigimos o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no final da gestão do Gilson Cantarino, um grande gestor, e depois reeleito para um mandato completo. No final da década de 90, 98, na época da descentralização, e tendo o SUS como parte da vida, parte importante da minha vida, na vida profissional, como cidadão. Porque o SUS, para mim, é o bem maior na área social da população do Brasil, sem nenhuma megalomania. Eu sou do tempo do indigente, que era a maioria da população brasileira que direito nenhum possuía, e os constituintes de 88 criaram um sistema único de saúde com 3 princípios que não são cumpridos, mas são objetos de metas, não sei quando serão alcançadas. Os princípios da universalidade, que todos têm direito, da integralidade para qualquer necessidade, e todos são iguais. O sistema é equânime. E a gente não cumpre nenhum desses 3 princípios, que são constitucionais, por várias razões. Por uma questão de financiamento insuficiente, mas principalmente por uma questão de recursos humanos também insuficientes, talvez até mais difícil do que o próprio dinheiro. Na década de 90, principalmente na 95, 96, foi uma época de forte descentralização da gestão, quando a gestão centralizada do Ministério da Saúde foi repassada para os estados e municípios. Naquela época, vários níveis de gestão, se eu não me engano, tinha um incipiente, semiplena e plena. Depois ficou só a parte semiplena e plena, que é o que existe hoje. E com fóruns de discussões nessa construção coletiva, seja de instituições, dos 3 níveis de governo, enfim, todos convergindo para a construção de um sistema que todos queremos que seja decente, que atenda essa necessidade da população, essencialmente. E uma das grandes discussões, sempre pauta, seja nas bipartites, nos estados, seja na tripartite ou nas discussões do Conselho Nacional de Saúde, se punha a questão de gestão de recursos humanos como prioridade, nem sempre compreendida pelos 3 níveis de governo. Como a descentralização foi fortemente para os municípios aprenderam fazendo uma gestão que eles não tinham conhecimento, seja de gestores propriamente dito, seja do uso do recurso de acordo com a sua necessidade epidemiológica. E a gente pode resumir hoje, depois desses anos todos, que os municípios, principalmente os municípios do país inteiro, fizeram melhor, claro, é lógico, do que quando a gestão era centralizada no Ministério da Saúde, né? Definindo papéis dos municípios, dos estados e, naturalmente, do Ministério da Saúde, que concentra das arrecadações de impostos o valor maior proporcionalmente. Se estabeleceu valores em que os municípios eram obrigados, ou são obrigados, a aplicar na saúde um mínimo de 15% das suas receitas, os estados 12%, e uma discussão ampla que ainda sendo cumprida, que é um valor variável com o PIB nacional, seria o valor do orçamento do Ministério da Saúde. E vários fatos aconteceram, seja na discussão de promoção da saúde, da assistência, das pactuações, várias experiências foram postas, muitas deram certo, outras tantas não deram certo, como, por exemplo, a questão dos consórcios municipais. Nem sempre isso prosperou. E uma das questões mais graves, e a gente levantava essa questão através do CONASEMS, era que
a gestão de recursos humanos, a questão da força de trabalho, ela não era dada a importância que merecia ter. Até hoje não tem essa importância. Vários fatores. Por exemplo, podemos citar, quando se criou a estratégia do Programa de Saúde da Família, primeiro o Programa de Agência Comunitária de Saúde, foi tido como um programa do Ministério da Saúde, em que os agentes tinham as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, eles faziam um concurso, um teste seletivo, não era concurso público, então começava já um princípio errado. Quer dizer, você tinha acesso a um trabalho, a um emprego, sem fazer concurso público. Era um teste seletivo que tinha suas razões. Por quê? Porque exigia que a pessoa fosse alfabetizada, que tivesse mais de 18 anos, que morasse naquele local onde ele ia trabalhar há pelo menos 2 anos. Então, algumas regras que foram criadas pelo Ministério da Saúde que os municípios aceitaram. Isso foi contestado durante muito tempo pelo Ministério Público como um acesso não legal, mas ao longo do tempo se convenceu de que era uma estratégia importante, principalmente por um agente de saúde morar no local do seu trabalho, conhecer a comunidade, facilitar esse acesso e essa relação comunitária. O que foi que aconteceu com essas duas estratégias? Eu começo dizendo que foi importante serem feitas essas duas estratégias, apesar das críticas de quem não estava na época, poder dizer hoje, é que não tinha disponibilidade de mão de obra qualificada, no caso dos profissionais de nível superior, o médico, a enfermeira, o dentista, o auxiliar de enfermagem, que compunham uma equipe básica do Saúde da Família. Quer dizer, a academia, até hoje, ela não teve esse olhar de forma a realçar a importância dessa estratégia. Quer dizer, a maioria desses profissionais sequer entendia dessa estratégia, e foi uma ação que ela foi se construindo com o passar do tempo. Quer dizer, por exemplo, aqui em Teresina, nós tínhamos uma rede de assistência, um ambulatório de atenção básica, que à época, por não serem gestores, prestava serviço ao sistema, no tempo do INAMPS, depois do próprio SUS. E esse ambulatório de atenção básica, quer dizer, o pediatra, o clínico, o ginecologista, enfim, teve que fazer uma conversão desse modelo para o modelo de saúde da família. E várias estratégias foram feitas, né? Seja de incentivo financeiro, que sempre é muito importante, para convencer esses profissionais a acreditarem que era duradouro e que poderiam fazer adesão, inclusive com o aumento da carga horária. Então, em Teresina, nós fizemos esse convencimento, né? Fizemos uma coisa que, durante muito tempo, o Ministério da Saúde fez pressão para que não continuasse. E qual foi? É que, se o Saúde da Família se propõe a fazer um atendimento, seja de promoção, seja um modelo diferente do tradicional, a gente não tinha, primeiro, um centro de saúde adequado. Não existia uma rede física para dar essa assistência. E nem tínhamos os profissionais qualificados para essa estratégia, não é? Então, a gente foi fazendo, qualificando, tentando qualificar e construindo essa compreensão de assistência diferente do tradicional, da consulta em consultório, e encerrava aquela relação com a relação assim, que ele fazia distante. Desculpa. Então, houve um incentivo, uma transferência de recursos para gratificar esses profissionais, que há muitos anos, a gente já começa registrando isso, há muitos anos não existe reajuste, e isso, de certa forma, ele onerou os cofres municipais, porque em Teresina, qual foi a estratégia? Nós convencemos que esses profissionais deveriam aderir ao Saúde da Família. Não fazia sentido você ter dois estilos de assistência. E eles aceitaram. E como eles aceitaram? Primeiro,
recebendo uma gratificação que era repassada pelo Ministério da Saúde, a gente sempre teve muita cautela com esse dinheiro transferido, porque a gente não tinha autoridade sobre ele, portanto, a gente não sabia até quando isso seria cumprido ou respeitado, como é que seria feito o reajuste desses valores. Só se transferia aos municípios 12 parcelas, de janeiro a dezembro. Não se recebia aos municípios o 13º salário que se paga a qualquer servidor. Portanto, era uma negação em relação ao convencimento que se tinha naquela época. E nesse aspecto da remuneração, assim, como é que seria pagar a servidores públicos, concursados, efetivos, um dinheiro que não era seu? Então, e que não podia ser estendido a todos os servidores que não pertencessem ao Saúde da Família. Se criou aqui em Teresina uma lei municipal onde a gente dividiu. Se o Saúde da Família assiste a uma determinada área e a uma determinada população, então se criou um cargo chamado coordenador de área para o médico, um subcoordenador de área para o enfermeiro, um subcoordenador de área para o dentista, como uma forma de ludibriar a lei para que a gente tivesse permissão de pagar o que não era para todos, apenas para a força de trabalho do Saúde da Família. E isso até hoje é desse jeito, né? Depois, no caso do Programa de Agência Comunitária de Saúde, eles também recebiam apenas um salário mínimo mensal. O Ministério da Saúde sempre pôs dificuldade de repassar o 13º salário, e depois de muita discussão, de muito convencimento, se conseguiu uma 13ª parcela para se cumprir um direito básico. Ora, se o poder público não respeita esse direito, ele não pode reclamar de ninguém. E ele reclama. Não é? Então, esse é um aspecto que foi feito na época. Depois de muita insistência, se conseguiu o 13º salário para os agentes comunitários e também para os outros profissionais de saúde da família. Mas foi depois de muito tempo e de muita dificuldade. Um outro aspecto é assim, a história do teste seletivo diferenciado para o agente comunitário de saúde. Eu, pessoalmente, concordo com ele, embora não seja legal no meu entendimento, porque ele não é concurso público e, portanto, ele não é universal. Mas é assim, e foi assim. E aqui nós conseguimos convencer o próprio Ministério Público do Trabalho, que depois de muito tempo compreendeu que essa estratégia, não sendo dessa forma, criaria uma série de dificuldades e com certeza não teria um resultado que fosse diferente, né? No caso da contratação dos outros profissionais, então, os agentes comunitários de saúde em Teresina, todos foram selecionados pela Universidade Federal do Piauí, obedecendo às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E no caso do Saúde da Família e demais servidores, eles foram selecionados, seja como servidores efetivos. Quem tinha carga horária de 20 horas foi ampliada para 40 horas, como exigia o programa. E quem fez concurso, e aí sim, concurso público, não teste seletivo, eles já entraram com a carga horária de 40 horas. Para que a gente pudesse convencer essa adesão desses servidores, nós fizemos um horário corrido, por várias razões. A primeira razão, a questão da localidade do trabalho. Não é? Às vezes você tinha um servidor de um lado da cidade para trabalhar no outro lado da cidade. Esse deslocamento, o trânsito, e hoje seria muito pior, é pior, né? Porque a mobilidade urbana cada vez mais difícil, prejudicaria a presença do profissional na comunidade, primeira questão. Segundo, a rejeição dos profissionais que têm outras atividades. A remuneração do trabalho público, do servidor público, não é tão importante que dê a subsistência adequada a um profissional, seja ele quem for, médico, enfermeiro, dentista e outros profissionais hoje que já compõem a equipe. E nós fizemos também, por uma outra razão, é que a gente não tinha uma rede física disponível.
Então nós alugamos imóveis, a maioria, quase todos, inadequados, mas nas áreas de atendimento daquela determinada população. Ainda existe um saldo, mas teve equipe que trabalhou durante muito tempo em bar, em ônibus, esses ônibus que são adaptados para tipo um home, não sei o que chamam. E não aconteceram essas. Até hoje tem um saldo, mas Teresina praticamente está acabando com todas essas situações. Nós hoje temos 92 unidades básicas de saúde, muito boas. É um padrão muito bom, que não era possível naquela época, seja por dinheiro, e seja pelo volume e pela demanda de um país do tamanho do Brasil. Mas se fez. A gente tem hoje uma cobertura de 100% da cidade. Teresina hoje 100% da sua população é assistida pelo Saúde da Família, reorganizada agora, e é a porta de entrada para o sistema. Realmente a gente tem uma central de regulação, ela foi reformulada com lógica igual ao sistema financeiro, onde as unidades se reportam para os casos que são encaminhados para um exame mais especializado, uma consulta especializada, um atendimento secundário e terciário, mas a porta de entrada obrigatoriamente é a atenção básica exercida pelo Saúde da Família. E aí nós tivemos muitas dificuldades assim, de definir como é que era esse acesso. Na época, eu estou falando de final de 98, começo do ano 2000, em que os municípios, com receio desse repasse, que ele não tinha um poder sobre ele, e de assumir uma despesa, porque ao você implantar o Saúde da Família, não é só o salário. Tem o salário, tem as obrigações sociais e tem as despesas decorrentes disso. Aumenta a medicação, aumenta as despesas de consumo, o custeio é muito maior. Então, qualquer gestor medianamente responsável teve que fazer conta. E na época, uma coisa assustadora, que eu até confesso que eu não sei como é que se explica isso, mas existia na época, olha só, existiam na época 26 tipos de contratações diferentes no Saúde da Família. 26 tipos. Então é um negócio maluco, não é? Tinha a contratação verbal, eu contratava, você ia trabalhar no meu município, sem nenhum vínculo, sem nenhuma responsabilidade de direitos. Tinha um papel qualquer, né? Tinha os seletistas, que a maioria foi, e os estatutários, os mais ousados, né? Sempre na expectativa de que o Ministério da Saúde honrasse esses repasses. E ao longo desse tempo, repito, esse reajuste não acontece. Né? Então, se os municípios de maior porte no país inteiro, pelas razões, seja do próprio município, dar mais conforto, dar mais segurança, facilitar o exercício profissional, né? A concentração, todos nós sabemos que é muito forte nos municípios maiores, né? Mas um município de pequeno porte, do interior, de qualquer estado, seja Nordeste, seja Sul, seja Centro-Oeste, ele não é a mesma coisa. Então, é comum até hoje que um médico ganhe mais, por exemplo, do que o prefeito da cidade. E mesmo assim, às vezes o município não consegue um profissional que aceite trabalhar naquele município. Então, esse é um problema não resolvido. Né? Não tem regra. Né? Depois, teve a permissividade de, se a regra era ter um profissional que fazia 40 horas de trabalho semanais, ele começou a ter mais de um município trabalhando no PSF. Isso durante muitos anos aconteceu. Né? O município que não conseguia a contratação de um profissional, seja ele qual fosse, contratava um Saúde da Família de 2 dias, de 1 dia, de 3 dias, e outro próximo contratava o mesmo profissional para o restante da semana. Isso aconteceu muito, durante muitos anos.
E naturalmente não era dessa forma que deveria acontecer. Com a evolução, e sempre a gente vai melhorando a gestão, com a história do cadastramento, do CNES, não sei o que, hoje é impossível você ter um profissional que seja cadastrado no Saúde da Família em mais de um município. Né? Então hoje essa porta fechou. Né? Uma outra forma também que a gente fez concessão no início, sempre na busca de garantir o Saúde da Família, foi permitir que, aqui em Teresina nós permitimos durante um período, que esses profissionais de nível superior pudessem dar um plantão, desde que na própria rede municipal, durante a semana. Né? Mas, então ele fugia do cumprimento das 40 horas, mas desde que trabalhasse na rede própria do município. Isso também acabou, porque não é mais necessário. Né? Então hoje a gente tem a certeza que isso não acontece mais aqui em Teresina. Eu poderia fazer duas críticas aqui. Uma é que o esforço que se fez no país inteiro, quer dizer, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de financiamento, embora todos os municípios, uns mais, outros menos, mas todos os indicadores da atenção básica no Brasil inteiro, eles melhoraram, todos. Você pode procurar que uniformemente houve uma queda naquilo que dependia da assistência ou promoção de saúde, até num patamar em que outros fatores influenciam. A habitação, a educação da família, a qualidade da água, enfim. Mas houve um impacto forte na queda rápida até um determinado patamar. Né? E isso é uma coisa importante de ser registrada. A outra é que, mesmo tendo melhorado esses indicadores, ele não teve a resposta que nós gostaríamos de ter. Né? Ele não foi resolutivo do tamanho que a gente gostaria que fosse. Né? O que é que se estimam os estudiosos, né? O Eugênio Vilaça, outras pessoas que estudam isso, é que o Saúde da Família deveria ser capaz de resolver entre 80% e 90% das questões de saúde de uma população. E isso não acontece. Se você, seja pelo hábito da assistência, seja por necessidade do trabalho, seja pela questão cultural mesmo, se você percorrer no início do dia e no começo da noite, os serviços de urgências que são porta aberta, se as portas forem abertas, eles são superlotados. E ali, de cada 100 pacientes que está esperando um atendimento na urgência, de cada 100, pode ir atrás que 90, 95 não tem necessidade de estar solicitando esse atendimento. Então, mas aí é outra abordagem, né? É outra questão. E não é só a questão da falta de resolutividade na estratégia de saúde da família. Um outro fato que me chamou muita atenção foi a questão da humanização do atendimento. Né? O médico sempre foi um profissional assim, mais distante, mais diferente da enfermeira, que ela é mais próxima. Mas o médico sempre foi, vamos dizer assim, mais importante, vamos dizer assim. Né? E o Saúde da Família, ele criou ou deu oportunidade a esses profissionais de conhecer uma realidade social que eles não conheciam. Eles conheciam do seu consultório, do seu hospital. E ao conviver numa comunidade, eles aprenderam a ver uma realidade que eles não sabiam que existia. Então isso, para mim, foi assim, um impacto muito forte. Né? E tem muitas histórias assim, emocionantes com esse tipo de conhecimento, de reações, de mudança de próprio comportamento dessas pessoas, inclusive na família de cada um, né? Por conhecer uma realidade que eles imaginavam que não existia, principalmente relacionada à pobreza, às dificuldades de saneamento, de coisas que não precisavam acontecer e que aconteciam. Então isso é uma coisa muito forte, eu acho que é um ganho importante, social também. Né? Do ponto de vista de papel dos 3 níveis de governo, vou dar o exemplo de Teresina. Né?
E isso se repete com maior ou menor intensidade nos outros municípios. Mas os estados, regra geral, eles não assumiram o papel de coordenação. Eu atribuo, principalmente aqui no Nordeste, as questões políticas partidárias, né? Que tem uma diversidade diferente do município em particular. E do próprio Ministério da Saúde. Quer dizer, o Ministério da Saúde, ele fugiu dessa responsabilidade como se não fosse dele, ao não repor a força de trabalho que ele dispunha na época de gestão dele, né? Por exemplo, eu sou do Ministério da Saúde, me aposentei, e quem repôs a minha vaga foi o município, não foi o Ministério da Saúde. Então, centenas de casos semelhantes por todo o Brasil aconteceu dessa forma, e continua acontecendo, né? Os estados da mesma forma. Vou fazer um resumo de Teresina, né? Teresina, capital de uma cidade, de um estado, dos mais pobres do estado, do país. Ele é invadido. A cidade de Teresina foi medida essa invasão durante muitos anos, e isso hoje não é a mesma coisa, mas Teresina era a cidade que proporcionalmente era mais invadida pelos pacientes regionais. Seja do interior, porque a rede é ruim, continua ruim, seja pelos pacientes que vinham, principalmente do Maranhão, né? E aí tem uma explicação lógica, geográfica. É que pela localização de Teresina, é muito mais perto e fácil vir para Teresina do Maranhão do que ir para São Luís, que fica no litoral. Teresina é uma cidade, como Belo Horizonte, que fica dentro do país, ela não é litorânea, né? Então, toda essa população, Teresina tem 850 mil habitantes hoje, e tem influência em praticamente uma população de 6 milhões de pessoas, né? Com todas as consequências disso. É uma cidade que se caracteriza pela prestação de serviço, na saúde principalmente, mas na educação universitária. Hoje a gente tem mais de 30 instituições de ensino superior independentes. São 4 faculdades de medicina, eu acho isso um absurdo, né? E a área da educação, que é importante também para a cidade em alguns aspectos, ela traz algumas consequências que oneram também a gestão municipal, né? Então, quando Teresina assumiu a gestão plena, em 1996, o município tinha 1.056 funcionários na saúde, né? 1.056 funcionários. Hoje ela tem 11.038 servidores. Quer dizer, mesmo num período longo, é desproporcional, né? Isso fez com que, seja pela invasão de pessoas que vêm em busca do seu tratamento, e é direito delas, não interessa, elas não querem saber se é Estado, município, União, elas vêm em busca do que é direito. Desculpa. E mesmo São Paulo, mesmo em torno de Brasília, isso tem estudos que foram feitos e demonstraram que nós, o município de Teresina, proporcionalmente sofria mais invasão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da época, mas na época, em alta complexidade, Teresina gastava mais com os pacientes que vinham do Maranhão do que com a sua população própria. Nós fizemos uma investigação na taxa de mortalidade infantil, o indicador mais importante da atenção básica, porque a gente não entendia que se nós acreditamos e investimos fortemente na estratégia de saúde da família, como é que não caía a taxa de mortalidade infantil. Então nós investigamos, fizemos um negócio chamado necrópsia verbal, em que pegamos todas as crianças que morreram em Teresina para entender quem eram elas e do que morreram. E, para nossa surpresa, mais da metade não morava em Teresina. Então, teve a explicação que, pelas regras do IBGE, se caracteriza como uma taxa de mortalidade da cidade, né? Então, assim, cresceu demais essa demanda,
substituindo a força de trabalho do Ministério da Saúde e do Estado, que não foi solidário, né? Continua sem ser solidário. Vou dar um exemplo mais claro. O hospital mais importante de Teresina, público, é o Hospital Getúlio Vargas, pertence ao Estado. O serviço de urgência não foi interditado porque a gente não tinha alternativa. E por necessidade o município se atreveu, eu chamo isso de atrevimento, a construir um hospital de urgências do município. E ele nunca deveria ter se metido nisso, porque atende o estado inteiro, a região toda, né? Do tipo assim, decisão judicial obrigando o município de Teresina a atender 27 municípios do Maranhão. Por que isso? Então isso para mim é um equívoco. O papel é do Estado, ou seria do Estado. Um juiz lá de Parnaíba obrigando que o município de Teresina forneça medicamento para um determinado paciente. Então isso é crescente. Por quê? Por uma necessidade e por um direito, né? E alguns juízes não entendem bem isso, né? Se é preciso garantir o direito do cidadão, é preciso saber quem é o responsável pela garantia desse direito. E isso não é bem compreendido. Então, nós saímos do início da gestão de 1.056 servidores para 11.038 hoje. Isso representa o custo de saúde em Teresina para o município, para as finanças municipais, representa, no ano passado, 2016, representou 35,72% de todas as receitas do município, direcionada para a saúde. E isso é insustentável, porque o município tem outras obrigações, seja na educação, na mobilidade urbana, por aí afora, né? Então, quando os constituintes criaram o Sistema Único de Saúde, por mais importância que ele tenha, e continua tendo, eles esqueceram de dizer como é que fazia, né? Que força de trabalho se dispunha, que dinheiro era disponível para cumprir a lei que eles criaram, né? Teve até um fato, na época, que eu estava no Conasems, e que começaram a ter ações judiciais de prenderem gestores, né? Prender gestores, pelo descumprimento do que mandava a lei. Por exemplo, o Gilson Cantarino, várias vezes foi lá no Rio de Janeiro, foi ameaçado de prisão, e eu acho até que ele foi preso em determinado dia. E nós fomos, eu representando o Conasems, um representante do CONAS, dos estados, e um representante do Ministério da Saúde. Lembro bem, Humberto Costa era o ministro, e quem foi representando foi o Jorge Sola, da Bahia, hoje deputado federal pela Bahia. E nós vamos começar, o presidente do Supremo era o ministro Marco Aurélio Mello, para a questão de oncologia, né? Qual era a questão? Era que ações judiciais pelo país todo obrigavam os gestores a cumprir determinado tratamento, às vezes em fase experimental, né? E isso é um absurdo, porque tinham quase 90 medicamentos que estavam no mercado por pressão da indústria farmacêutica, e enquanto nos Estados Unidos, esse mesmo tratamento dito pelo INCA, né, era feito por 19 medicamentos, né? Então, um país rico comparado com um país como o Brasil, né? Ele ficou assustado, o ministro, mas concluiu dizendo que ele não tinha autoridade ou como convencer o juiz de primeira instância a compreender isso, né, e não entrasse com essas ações. E recomendou que a gente procurasse esses juízes para convencê-los, como ele estava convencido, de que não era dessa forma que devia ser tratado o problema. Mas, infelizmente, aqui e acolá, acontece isso. Na questão, e aí outra incompreensão de fatos ocorridos e que se repetem pelo país, né? E isso tem a ver com relação de trabalho. Nós todos sabemos das limitações de um sistema que não cumpre a lei. O SUS não cumpre a lei, né? Os 3 princípios dele não são cumpridos. País nenhum cumpre, né? Então, nem a Inglaterra, que foi o modelo que mais foi copiado por nós aqui. Mas, assim,
de um juiz mandar prender um médico, um servidor, porque ele não ofereceu uma vaga de UTI. Ora, é o menos culpado. Se alguém tem culpa, com certeza não é o médico que está trabalhando na UTI. A culpa está mais em cima, não é? É preciso ter prudência, no mínimo, né? Mas acontece, né? De vez em quando. E aí o estardalhaço da imprensa, a execração pública, né? Então essas questões que assim, afastam as pessoas, às vezes, de assumir responsabilidades de gestão, por exemplo, né? Então muita gente não aceita esses desafios e poderiam contribuir e até qualificar o sistema por questões equivocadas dessa natureza, né? Mas essa questão de força de trabalho, ela não está resolvida, né? Nem os estados e muito menos o Ministério da Saúde interessa por essa discussão na mesa, do tipo assim, todos os programas, todos, sem exceção, se você for levar a área de psiquiatria com os CAPs, os programas, qualquer um, SAMU, atenção básica, assistência farmacêutica, nenhum programa, nenhum, é financiado pelo Ministério da Saúde. Todos, aqui em Teresina, todos, o município banca mais da metade do valor do seu custo. Todos. Vou dar um exemplo. Por necessidade, o município se atreveu a fazer um hospital de urgência, né? Chama Hospital de Urgência Teresina, que deveria ter sido o Estado, vez que ele atende a região inteira. Esse hospital, ele custou 26 milhões de reais equipado. Certo? Aí vamos falar agora de gestão. Ele custou 26 milhões de reais equipado. Ele tem 13.500 metros de área construída. Se você dividir, vai ver que o preço de metro quadrado é muito barato. Ele teve 20 milhões de reais do Ministério da Saúde e 6 milhões do município. O Estado não entrou absolutamente um centavo, né? Esse foi o valor da construção desse hospital. Hoje esse hospital custa, em média, entre 12 e 13 milhões de reais mês. Portanto, metade do valor da construção e do equipamento é o que se paga hoje. Quando foi para colocar ele em funcionamento, ele tinha uma necessidade mínima de funcionar de 1.200 servidores. Né? 1.200 servidores. E o Estado assumiu o compromisso de transferir do hospital de urgência, que ele fechou, 756 servidores do Estado. Foram 500. E hoje são 314. E a necessidade do HUT, desse hospital de urgência, que o município cuida, passou de 1.200 para 1.800 servidores. Estou falando 1.800 servidores e o Estado tem 314 servidores. Então isso é insustentável. É preciso ter... O dinheiro é público. Ele vem do mesmo lugar. Vem do pagamento de impostos do cidadão. Não é? Se ele está no cofre do município, no cofre do Estado, no cofre do governo federal, isso não interessa, isso é menos importante. É preciso que tenha a compreensão de que é preciso fortalecer um sistema que é essencial para a população, que é preciso dar as condições de trabalho para os servidores, que ele tem que ter qualificação, ele tem que ter formação, ele tem que ter a garantia de estabilidade de um sistema, de um emprego, dos seus direitos, para a gente poder cobrar os seus deveres. E eu não posso cobrar dever se eu não cumpro o direito. Então, a outra questão, voltando à história da saúde da família, é que o pessoal não teve a compreensão, por vários caminhos que se tentou implantar essa história, por exemplo, de coisas básicas. Porque se a decisão de colocar um horário corrido, e o horário corrido é ilegal, uma carga de 40 horas semanais, não pode ter, mas dessa forma a gente tinha um resultado melhor do ponto de vista de assistência. Porque eu garantiria que uma equipe ficaria
das 7 horas da manhã às 14 horas, e das 14, cumprindo as demais horas, até às 21, eu cumpriria e essa carga horária aproximada de 40 horas e garantiria que essa comunidade teria uma equipe de saúde à sua disposição durante todo o dia. Não é? E ele não está entendendo isso. Por mais tentativa de convencimento, mas não foi possível. Então, a gente decidiu, nós estamos colocando agora, fazendo uma coisa antipática, que é o ponto eletrônico. Está sendo colocado. Por necessidade ou por não compreensão de um dever, de uma obrigação que não está sendo respeitado. É antipático, mas vai ser feito. Acho que alguns não vão continuar, mas é melhor você ter, se nós temos 262 equipes só da família aqui, que saia 60, que saia 100, é melhor ter certeza de que tem a metade trabalhando do que achar que tem todos trabalhando e não trabalhando. Se todos são iguais, é preciso que essa igualdade seja respeitada. As tentativas que se fez, por exemplo, na área da saúde, a gente fez planos de cargos para todas as categorias. Durante muito tempo, a gente teve dificuldade de convencer, principalmente os médicos, de uma questão equivocada, que era a história da produtividade. Porque premiava quem trabalhava mais em tese, mas a gente corria o risco de, por exemplo, estar operando gente desnecessariamente para ganhar uma produtividade a mais. Então, em negociação com o sindicato, com as categorias, a gente incorporou esses valores gastos com produtividade ao salário deles. Teve um ganho aparente, uniformizou vencimentos para todos, mas o receio que a gente tinha aconteceu. A gente reduziu as metas. O que se atendia antes diminuiu essa questão. Um outro aspecto que também merece ser registrado é assim: o município de Teresina, a Fundação Municipal de Saúde, aqui tem uma fundação, porque ela tem mais autonomia administrativa, financeira, não é secretaria. O prefeito atual, ele é economista, e dentro daquela lógica do Banco Mundial, de que o provedor de serviço não deve ser o provedor do dinheiro, que deve separar as coisas, mas no Brasil é diferente, ele separou a gestão do município em 3 órgãos. Lá atrás, quando eu assumi a fundação, quando o município assumiu a gestão, tinha uma secretaria e tinha a fundação, onde o secretário era o presidente da fundação. E se superpunham atribuições, claro, gerando conflitos. Então, nós distinguimos, na época, a secretaria e ficou só a fundação. Não teve nenhuma diferença. Com a expansão da oferta, da demanda, mesmo da quantidade de servidores, a gente criou, porque Teresina tem uma distribuição administrativa, ela é dividida em regionais, chama Superintendência SDU, Superintendência de Desenvolvimento Urbano. Então, ela cuida de uma determinada área, e nessa lógica de área, nós fizemos, tipo assim, uma maternidade e um pronto-socorro em cada quadrante da cidade. Então, Teresina é uma cidade que não tem problema, nem terá, em muitos anos, problema com assistência materna infantil. Então, aqui nós temos um excesso de oferta em maternidades, todas qualificadas. No mínimo, você tem uma residência, não tem ninguém que não seja qualificado. Você tem doutores em obstetrícia trabalhando em bairros. Então, assim, tem uma qualidade bastante razoável. E nós criamos, nesse período que a gente passou em 10 anos lá, a gente criou 4 maternidades, uma em cada quadrante da cidade, para dar essa assistência. Uma maternidade, um serviço de urgência com cirurgião, com anestesista, com obstetra, com neonatologista, enfim, uma equipe suficiente. E aí criamos
as regionais de saúde na mesma lógica territorial. Por quê? Porque cresceu muito, a folha de pagamento imensa. Hoje, representa 64% da folha de pagamento do município de saúde. Também não pode sustentar, isso não é sustentável, né? Tem que ter um outro tratamento. E a burocracia ela tem um crescimento vegetativo, né? Toda empresa, mesmo a privada, ela tem uma tendência de crescimento que não é pela eficiência. Então isso cresceu, né? E em vez de ajudar, começou a atrapalhar, né? O que é que se pretendia? Que a folha de pessoal, por exemplo, já viesse pronta para o nível central. E aí, em vez de uma secretaria, viraram 4, né? E nós extinguimos isso. Então, nesse meu retorno agora, nós extinguimos, aí criou-se a fundação, ela desdobrou numa fundação hospitalar e numa Secretaria Municipal de Saúde, né? E todos nós sabemos que o SUS ele funciona em rede e com hierarquia. E não pode se imaginar que pode dar certo uma coisa dessa. Você tem 3 autoridades sanitárias para a mesma finalidade. Então nós extinguimos novamente, né? E essa foi uma das razões de eu aceitar voltar. E voltou novamente a fundação que era o que era antes, né? Cresceu demais, é verdade. Ela virou uma coisa muito maior do que se imaginava, né? Mas por absoluta necessidade. Mas aí, em nome também da qualificação, a fundação sempre incentivou e autorizou afastamento de servidores para se qualificar, né? Então, é comum você ter um profissional qualquer, principalmente médico e enfermeira, que pede uma licença sem vencimento, sem vencimento, para fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização. E a fundação sempre deu isso, ela sempre permitiu. Só que cresceu muito e começou a atrapalhar a gestão, né? Por exemplo, hoje tem mais de 100 médicos afastados para se qualificar profissionalmente. E eles voltam, e aí uma outra questão da gestão do trabalho, que não é tão simples de resolver, é que ele fez concurso para clínico geral, por exemplo. E ele se afastou para fazer uma qualificação qualquer, uma residência, um curso qualquer, que não foi de clínico geral. Ele era servidor como clínico geral e foi fazer neurocirurgia, por exemplo. E ao voltar, naturalmente, ele vai querer mudar de especialidade. E isso nem sempre é possível, porque é possível desde que tenha a necessidade de assistência. E aí começa a ter conflitos, né? Eu vou dar 2 exemplos práticos. E para cada problema, uma solução, né? Então, nós descobrimos, no começo do ano, e eu estou reaprendendo, porque eu me afastei durante 10 anos da gestão, e não queria saber disso, eu não assisto televisão, eu não leio jornal, eu não escuto rádio, não quero, porque esse meio político não me agrada. E nós descobrimos assim, que num determinado bairro tinha um paciente que estava há 4 meses tentando marcar uma consulta para ortopedia. Isso era a realidade no tempo do INAMPS, que se demorava 4 meses para marcar uma consulta para ortopedia, 6 meses para oftalmologia. Por quê? Seja porque não tivesse servidores, seja porque não tinha essa preocupação, né? E aí eles disse, então nós regredimos 20 anos, né? Andou, e agora está dando marcha ré. O que a gente descobriu? Era que nesse bairro não tinha só tinham 69 pacientes aguardando uma consulta para ortopedia há 4 meses. Ou ele não precisava mais, né? Ou complicou, sei lá o quê, mas ele não foi atendido na sua necessidade básica. E aí nós vamos verificar o que foi que aconteceu. Por várias razões, por interesses outros, começou a se concentrar
esses profissionais, seja no hospital de urgência, de acordo com as conveniências que não eram da assistência. Né? Então a gente conversou com todos, mostrando que não era possível aquilo, eles entenderam, e a gente fez uma redistribuição dessa força de trabalho. E de 4 meses, a gente está agendando para o dia seguinte agora, sem contratar ninguém, sem ter maior despesa, só uma questão de organização. E isso é possível. Sempre? Não, nem sempre. Né? Mas é possível, na maioria dos casos, é possível fazer. Né? Um caso típico dessa história de você ter feito um concurso para uma especialidade, se qualificar e depois mudar a sua função. A gente descobriu assim, que as pessoas não conseguiam acesso a fazer uma ultrassonografia, a um raio-x simples, a uma mamografia. E a taxa de mortalidade feminina por câncer de mama é muito alta e ela vem aumentando. Né? Não sei se é pelo diagnóstico, o acesso e a facilidade do diagnóstico mais precoce, mas o fato é que se identifica uma quantidade maior. E fomos atrás. A Fundação tem mais de 70 ultrassonografistas que foram, a gente conversou novamente, é preciso convencer e seduzir, porque com má vontade você não resolve. E eles aceitaram. Né? Aceitaram fazer dentro da rede. A Fundação tem uma rede assim, física, bem distribuída, ela cobre a cidade inteira, e eles aceitaram. Então, sem contratar ninguém, com a mesma força de trabalho que existia, não mexemos não voltamos ninguém à origem do seu concurso, e a gente conseguiu aumentar para 750 ultrassonografias dia. É muito mais do dobro da necessidade. O que é que a gente vai fazer? Ofertar para o interior, para os municípios que muito menos do que Teresina, né, tinha acesso, e agora vão ter. Então, essa é a questão de uma visão, de uma equipe. Eu acho que a equipe é fundamental. Você tem uma equipe que tenha compromisso, que compreenda isso, que tenha sensibilidade, mas principalmente que seja respeitado, né? Que as pessoas tenham autonomia. Né? Porque outra condição que foi posta para esse retorno é que aqui a interferência política partidária ela é muito pequena. A gente não aceita isso. Então, essa rede que nós temos, ela foi... Todos foram avaliados, todos. Todos os dirigentes foram avaliados. O que era bom ficou, o que era mais ou menos não vamos ajudar, e o que não era bom saiu. Qual é o problema? É que a gente não tem no mercado gente disponível para ocupar isso. Né? Geralmente não são bem remunerados. Os bons gestores, eles cuidam do seu próprio negócio, ou estão em outra atividade mais lucrativa, e é natural, é preciso compreender isso. Né? Mas assim, você tem que trabalhar muito e investir muito nas lideranças, no diretor de hospital. E para mim, eu não tenho dúvida que as enfermeiras são melhores gestoras. Regra geral, seja porque ela tem alguma formação na graduação, não sei se é pela sensibilidade feminina, não sei. Mas, regra geral, as enfermeiras são melhores gerentes do que os médicos. Né? É uma característica interessante isso. Então, assim, eu acho que o problema é dinheiro? Também. Mas não é dispensável. Muitas vezes, você consegue, com o mesmo dinheiro, organizar melhor essa força de trabalho, convencer as pessoas da importância dessa ação. Então, se você conseguir seduzir e conseguir a boa vontade, você consegue mais. Então, nem sempre é dinheiro. Agora, gente não. Sempre é gente. Você vai botar o dinheiro que você tiver. Se você não tiver gente, você não vai para lugar nenhum.